O Palmeiras só ganhou uma, empatou duas e perdeu três. Vamos lá, para a sequência. Empate com o Atlético Mineiro. Perde de 4-1 do Inter lá no Beira-Rio, na segunda partida do ano. Aí pega o Fluminense. Ei, que beleza. 3 pontos, né? Fluminense, Palmeiras 3-0. Tranquilo. Mas aí volta a realidade, já pega o Flamengo, perde do Flamengo em casa, 2-1. Jogo no Palestra. Perde do Bragantino, naquela época a gente era freguês do Bragantino. Tá? Por um espaço ali de 3 anos, 90, 91, 92, freguês do Bragantino. Perde de novo do Bragantino. E empata com o Paysandu. Aí a casa do Nelsinho começou a balançar. O Nelsinho até então estava com muito moral. Ele começa o ano com moral. Ainda mais com os reforços que ganhou. E quando começou a bagunçar a vida do Nelsinho, veio o jogo contra o São Paulo. Então a gente já está falando da 7ª rodada. O Palmeiras está do meio para baixo da tabela. Bem para baixo. Jogo no Morumbi. Mando do São Paulo. 4-0 para o Palmeiras. São Paulo. Falando de 1992. São Paulo era campeão da Libertadores. E viria a ser, né, campeão da Libertadores. São Paulo estava disputando a Libertadores, que ganharia, e no final do ano iria para o Mundial para ganhar. Aquele time de São Paulo pegou o Palmeiras e tomou de 4-0. Foi uma tarde especial. Foi uma tarde em que tudo deu certo, o Palmeiras jogou demais, e quem comandou a goleada foi o Edu Marangon. O Edu Marangon naquele jogo acabou com o jogo. O Evair jogou muito bem. Todo mundo jogou muito bem. Mas o Edu Marangon deu show. Eu tive a chance de conversar com o Edu num jogo do Palmeiras B na Javari. Que eu tava ali com nada pra fazer. Mas vou lá na Javari, sempre gostoso, né? Jogo do Palmeiras B contra sei lá quem. E ele tava ali na arquibancada, o boy da Moca, né? Eu cheguei nele, bater um papo com ele. E eu lembrei, eu puxei esse jogo. Como ele é garganta. É um figuraça o Edu, né? E ele falou, não, aquele jogo lá, eu que chamei a rapaziada no vestiário, eu que dei a pressa, falou um monte ali, vamos ganhar desses caras. Chamou pra ele a responsa da goleada, né? Foi por minha causa mesmo, mas ele jogou muito. Ele pode falar, porque ele jogou muito naquele jogo. E 4-0 pro Palmeiras. Eu lembro que eu tava com... Eu tenho um parceiro que foi muito jogo comigo na arquibancada, colega da faculdade. Nós éramos poucos. Tinha isso. Em 90, 91, 92, a gente era muito minoria na torcida. Nossa torcida estava encolhendo, não tinha palmeirenses novos. E em toda minha turma ali da faculdade, lá de um universo lá de, sei lá, 30 caras, falando só do pessoal, né, pessoal que gosta de futebol, lá de um universo de 30, tinha ali uns 4, 5 palmeirenses, sendo que praticante mesmo só eu e mais um. Depois a gente foi descobrir mais, mas naquela época ainda não tinha juntado esse núcleo, que acabou ficando um núcleo ali de 5 ou 6, que a gente ia sempre. Era só eu e um parça lá que a gente ia todo jogo. E eu lembro que a gente tinha todas as mandingas de fazer, né? Eu tinha que sentar do lado direito, ele tinha que sentar do lado esquerdo, né? Porque eu era fumante, tinha que acender cigarro com a mão certa, no momento certo. Tinha umas maluquices. E naquele jogo, acabou o primeiro tempo, estava 3-0 pro Palmeiras. E vamos lembrar, hein? Nós estamos vindo de 6 jogos com uma vitória só. Time mal. A gente ia porque a gente ia. Todo jogo. Eu lembro que quando o juiz apitou o fim do primeiro tempo, eu olhei pro cara, ele olhou pra mim, ele só apontou o placar assim, tá vendo ali? O placar do Morumbi, né? Aquelas lampinhas ali. Escrevi as letras com as lampinhas. 3-0. São Paulo 0, Palmeiras 3, né? Porque era mando deles.
puta que pariu, o que tá acontecendo? E no final ainda fez mais um. O Andrei fez um golaço de falta, o Evair meteu o gol. Ah, foi um partidaço. E aí você falava, porra, engrenou. Demorou, mas engrenou. Eu sabia que ia engrenar esse time. Tinha certeza. 4 derrotas seguidas. Logo depois desse. Você fala, agora vai nada. 4 coco. Perde do Guarani. Perde do Vasco. E nesse jogo do Vasco, quem comeu a bola foi um moleque chamado Edmundo. O ataque do Vasco era Edmundo e Bebeto. O Bebeto fez um daqueles gols de voleio. O Palmeiras até que jogou bem, mas o Vasco era forte. Eu lembro que eu sentei onde hoje fica a Mancha. Ali na curva entre o norte e o leste. Né? Na época a Mancha ficava bem no meio ali. Então eu estava sentado mais ou menos naquela curva ali. Eu lembro que 1 ou 2 degraus para baixo estava o Mauro Betti. O Mauro Betti ainda estava cheio de cabelo. Já era comentarista da TV Gazeta, senão eu não ia reconhecer o cara. Na época a gente usava umas camisas polo com umas estampas meio suspeitas. umas estampas meio esquisitas. Mas era moda na época, o Mauro estava usando uma dessa, eu lembro. É detalhe, né? São lembranças que eu tenho do jogo. E o Vasco jogou muita bola. E após essa partida, o Palmeiras ainda perde do Botafogo. Aí acontece algo que ninguém consegue explicar até hoje. A batata do Nelsinho assando. Ele ganhou a sobrevida com a goleada, né? Em cima do São Paulo. Mas ele estava vindo numa sequência muito ruim e a casa dele já estava começando a balançar. Ganhou do São Paulo, deu uma tranquilizada. Mas aí perde uma, perde duas, perde três. O que o gênio do Nelsinho resolve fazer para consertar as coisas? Vou afastar uns caras aqui, as laranjas podres do elenco. Ele alegou deficiência técnica. Pô, se tá com deficiência técnica, você não escala. Você tira do time, mas você não afasta. Então nunca ficou bem explicada essa história. Ele resolveu afastar por deficiência técnica. Ivan, goleiro, que não tinha nem entrado, devia estar treinando mal, segundo a desculpa que ele deu, mas é claro que existe uma razão aí que nunca ficou bem explicada, repito. O Jorginho, ponta direita. O Andrei, o zagueiro, que tinha feito inclusive gol de falta contra o São Paulo, 3 jogos antes. E o Evair. O gênio resolveu afastar por deficiência técnica o Evair. Rapaz, que confusão. Sei que a gente entra para jogar contra o Corinthians sem o Evair. Ninguém reclamou que tirou o Ivan, o Andrei, o Jorginho, mas tirou o Evair. Você tá louco? Ele tá louco mesmo. 2-1 pro Corinthians. Ai. Aí já começou a ter música pro Nelsinho. Música nada agradável. Não dá pra cantar aqui, é muito baixaria. Mas eu cantava. Bem ou mal, o time reagiu. Eu acho que por medo. E nessa altura o Palmeiras já estava muito para trás. Vamos contar quantos jogos. Depois empatou com o Santos, né? A gente já está na 12ª rodada de 19. O brasileiro tinha 20 times. Você fazia um turno único de classificação, tinha que ficar até o 8º. Pô, até que dá, né? Só que na 12ª rodada, o Palmeiras tinha 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Estava correndo risco de rebaixamento. Com essa história de
afastar, não sei o quê. Não é que melhorou porque tirou os caras, melhorou porque eu acho que deu uma chacoalhada. Mas é claro que você perde qualidade técnica no time. Você tira o Evair do time, cara. Tá louco, tá muito louco. Bom, o Palmeiras começa a ganhar. O Palmeiras ganha da Portuguesa, fora de casa Canindé, né? Ganha do Bahia, fora de casa, 1 a 0, aí sim na Fonte Nova. E aí formaliza-se o acordo com a Parmalat. Uma coisa que já vinha sendo bastante divulgada na imprensa algumas semanas antes. Finalmente foi assinado o acordo e o primeiro jogo com a camisa nova da Parmalat foi disputado no Palestra Itália no dia 26 de abril de 92. O Palmeiras recebeu o Cruzeiro com a camisa listada de branco. Um tom de verde muito claro, um design moderno, né? Uma camisa da Adidas, mas totalmente personalizada, fora daquele padrãozinho Adidas, né? Um bonito uniforme, realmente era diferente, dava uma imponência. A gente só não gostava muito do tom do verde, né? Tanto que esse verde ele foi escurecendo. A cada semana que passava vinha um pouquinho mais escuro. E o Palmeiras ganha por 1 a 0 do Cruzeiro, gol do Paulo Sérgio, ponta esquerda, gaúcho. E começa a reagir no Campeonato Brasileiro, mas não dá tempo. O Palmeiras ganha do Goiás, perde do Náutico. Então veja, foram 4 vitórias seguidas, aí perde do Náutico. Se tivesse ganho 5, 6, de repente podia até dar tempo, mas não dava. Se tivesse ganho do Náutico, ia chegar até com chance matemática na última rodada, mas não ia dar do mesmo jeito. O Palmeiras ganha do Atlético Paranaense, ganha do Sport e acaba o campeonato. O Palmeiras ficou em 11º. Saiu assim do perigo do rebaixamento com essa fileira de vitórias. Mas vejam que o nível dos adversários também foi bem mais fraco, né? A tabela também ajudou essa reação do Palmeiras. Aí alguém pode falar, mas então foi mais difícil no começo, por isso que perdeu um monte de jogo. Também tem isso. Então a tabela foi um pouco chatinha com o Palmeiras nesse campeonato. Pegamos muita pedreira no começo, perdemos um monte de jogo, ficamos sem chance. Quando a gente engatou uma boa sequência na parte final da tabela, não tinha ponto suficiente para se classificar, não ficamos nem entre os 8. Terminamos em 11º lugar o Campeonato Brasileiro. Em 31 de maio foi a última rodada. Claro, ainda teve a disputa do mata-mata, o Palmeiras ficou fora. E a pressão em cima do Nelsinho continuava mesmo com as vitórias. Por quê? Porque ele se recusava a reintegrar o Evair e não dava explicações. Ele só falava em deficiência técnica e não colava. Ninguém acreditava em deficiência técnica. Enquanto era disputado o mata-mata do Brasileiro, o Palmeiras tratou